Você sabe o que é responsabilidade patrimonial? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, vamos falar sobre responsabilidade patrimonial. Lembrando que essa Pílula Jurídica faz parte de uma série onde estamos abordando o processo de execução. Quando se fala em responsabilidade patrimonial, está se referindo à possibilidade do patrimônio de alguém responder por determinada dívida. Em regra, o responsável, ou seja, aquele que o patrimônio vai ser atingido para cobrar uma dívida, é o próprio devedor, ou seja, aquele que originariamente contraiu a obrigação. Mas é preciso lembrar que a obrigação ela é diferente da responsabilidade. A obrigação ela surge a partir do momento em que a parte ela celebra um negócio jurídico em que há uma determinada obrigação que ele se compromete a cumprir. O surgimento da obrigação não necessariamente faz surgir a responsabilidade. O que faz surgir a responsabilidade é o inadimplemento. Então, primeiro nós temos o surgimento de uma obrigação. Essa obrigação ela é fruto de uma relação jurídica entre um credor e um devedor. Só surge a responsabilidade, ou seja, a sujeição do patrimônio do devedor, se ele não cumpre a obrigação. É o inadimplemento que leva ao surgimento da responsabilidade patrimonial. Portanto, com o inadimplemento, surge para o credor o direito de acessar o Poder Judiciário e, com isso, se valer da ação de execução, que é o meio pelo qual o credor provocará o Estado juiz para que se busque patrimônio do devedor, se busque bens do devedor que sejam suficientes para satisfazer a obrigação. Então, nós temos aí o princípio da responsabilidade exclusivamente patrimonial, porque sempre é o patrimônio do devedor que é atingido. É possível também se atingir o patrimônio de terceiros quando esses terceiros, de alguma forma, se vinculam à obrigação. Por exemplo, é o caso do fiador. O artigo 790 do nosso Código de Processo Civil estipula quais são esses bens que estão sujeitos à responsabilidade patrimonial. Vamos conhecer o dispositivo. Artigo 790. São sujeitos à execução os bens, inciso 1º, do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação rei persecutória. Inciso 2º, do sócio, nos termos da lei. Inciso 3º, do devedor, ainda que em poder de terceiros. Inciso 4º, do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Inciso 5º, alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. Inciso 6º, cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão de reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores. E inciso 7º, do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Pela leitura do artigo 790, nós percebemos que podem ser atingidos, estão sujeitos à responsabilidade patrimonial, bens do devedor ou bens de terceiros. Quando a execução é atingido os bens do próprio devedor, falamos em responsabilidade patrimonial primária. E quando atingimos bens de terceiros, falamos em responsabilidade patrimonial secundária. Podemos perceber, então, que a ação de execução vai ser aquela onde se vai valer de um título executivo para
atingir o patrimônio ou do devedor ou de terceiro, de modo a satisfazer aquela obrigação. Esse era, então, o conteúdo que nós tínhamos para essa nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, deixe sua pergunta nos comentários, que vamos responder com maior satisfação. E se você tem alguma sugestão de tema para abordarmos, deixe também nos comentários, que vamos preparar uma pílula jurídica sobre ele. Peço ainda que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas, para que o estudo jurídico seja mais amplo e alcance a todos aqueles que desejam conhecer o direito. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.